ponto importante que a gente vai utilizar nos nossos estudos é sobre a economia, e é um conhecimento base para auxiliar a nossa jornada de estudo. E falando de forma bem simplificada, o conceito básico de economia é o estudo do uso de recursos escassos que têm usos alternativos. Eu apresentei aqui na tela para vocês a frase, então é uma frase elementar para explicar basicamente o que é economia. E para exemplificar para vocês esse conceito, para ficar um pouco mais claro essa frase, a gente pode utilizar como exemplo uma usina de cana-de-açúcar. A usina de cana-de-açúcar, ela trabalha com um recurso escasso, que é a cana-de-açúcar. Apesar de ter grande produção, a gente está limitado pelo espaço geográfico e limitado também por plantações de outros tipos de cultura. Então, no nosso exemplo da usina, se a gente analisar, ela utiliza a cana-de-açúcar para produzir açúcar ou utiliza a cana-de-açúcar para produzir álcool, por exemplo. E se a gente pegar a aplicação, o uso alternativo da cana-de-açúcar, a gente tem dois subprodutos e desses dois subprodutos a gente tem outros N subprodutos que estão atrelados ao açúcar e que estão atrelados ao álcool. O açúcar, por exemplo, vai produção de doces, vai ser utilizado por N outros tipos de produção. Então, isso é um exemplo básico de uso de recursos escassos, tem usos alternativos. Então, a economia visa estudar basicamente isso. Além dessa utilização dos recursos escassos que têm usos alternativos, essas trocas acontecem por meio de uma moeda de troca, que no nosso caso é o dinheiro. E em se tratando de moeda de troca, a gente entra no outro ponto importante da economia, que é justamente a oferta e a demanda, que quem vai ditar é o preço. Então, na oferta e demanda, a gente pode continuar utilizando o nosso mesmo exemplo da usina de cana-de-açúcar, em que horas ela produz açúcar, horas ela produz álcool, e quem vai ditar o que ela vai produzir, o que ela vai direcionar esse recurso escasso, vai ser diretamente a oferta e demanda. Ou seja, se eu tenho uma demanda muito grande de açúcar, quer dizer que o custo, o preço, que eu tenho uma demanda muito grande para uma oferta muito pequena, então o preço ele começa a ficar muito mais alto. Então, se a usina direcionar a sua produção para o açúcar, ela tende a ter uma margem operacional muito melhor. Então, ela vai direcionar os esforços da usina para o açúcar, onde ela tem uma margem financeira muito maior. Se for ao contrário, se for o álcool, ela vai direcionar a produção para atender essa demanda, para obter a sua margem maior. Então, percebam que há uma balança. Quem dita a produção da usina é a demanda, porque ela escoa onde a demanda é maior, porque o retorno é muito maior. Então, vamos ilustrar um pouco essa balança. Pegando esse exemplo em que a demanda de açúcar esteja muito maior, em que o preço esteja muito mais atrativo, a usina ela tende a destinar a produção, utilizar esse nosso recurso escasso, que é a cana-de-açúcar, para a produção de açúcar. Ou seja, a oferta no álcool ela começa a diminuir para atender a demanda alta de açúcar. Como a oferta vai aumentar no açúcar, vai entrar numa equalização entre demanda de açúcar e oferta de açúcar, que é o que a usina está ofertando, e vai começar a desfalcar o álcool, por exemplo. Então, a demanda de álcool começa a aumentar, o preço começa a aumentar, ela começa a direcionar esforços para o outro produto, que é o álcool. Então, ela começa a ficar nessa balança pingando para atender uma demanda e outra. Então, a gente vê esse equilíbrio da economia para atender oferta e demanda, e quem vai ditando isso é o preço. Então, a gente já percebe aí a própria economia precificando, a gente começa já a perceber a oscilação de preço que existe na economia. Eu acredito que aqui o pessoal também já tenha pegado Uber, já tentou pegar Uber, por exemplo, no horário de pico, onde a demanda de usuários é muito maior que a de carros na rua. Então, se vocês olharem, o preço ele entra numa tarifa chamada tarifa dinâmica, e eles começam a cobrar uma taxa cada vez maior, quanto maior o número é de usuários. Então, quanto maior a demanda, maior o preço, né? E só vai fazer a corrida quem estiver disposto a pagar esse preço mais caro. Então, é uma forma de equalizar a oferta com a demanda. Dentro desse contexto todo de oscilações de preço, também é discutido bastante na economia a questão da interferência do governo para controlar a inflação e deflação, porque se de repente o preço dispara numa direção, a gente pode ter, né, uma inflação, um desbalanceio da economia. Mas esse é um estudo, né, para um outro vídeo mais aprofundado, e a gente vê se a gente consegue encaixar esse vídeo. Não é necessário agora para a gente trabalhar com nossos investimentos, que é onde a gente está direcionando nossos esforços, mas é importante para a gente trabalhar nessas duas vertentes de especulação e investimento, e entender essa oferta, essa demanda e esses produtos escassos que têm usos alternativos, até para vocês saberem direcionar os esforços aí de investimentos. Então, espero que tenha ficado claro para vocês o conceito. Eu tentei trazer de forma mais sintetizada e resumida possível, para a gente já direcionar esforço para os nossos estudos de especulação e investimento, mas essas premissas básicas, história,
históricas e de informação de conhecimento básico, é importante assim para quando a gente for discutir a questão de book de ofertas, isso ficar um pouco mais claro para vocês. Então, já vai entendendo o conceito de oferta, demanda, como que a economia precifica um pouco os preços. Isso interfere também diretamente no preço das ações e elas também sofrem esse tipo de oscilação que é oferta e demanda também, porque as ações ela tem um número limitado, né, de ações e se tem uma oferta muito grande de compra, o preço eles tende a disparar. Então é interessante vocês terem esse conhecimento também. Legal?